Olá, boa noite. Boa noite. COP27. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com o secretário-geral da ONU e com representantes da sociedade civil e dos povos indígenas. Lula defende investimentos na educação e na cultura e volta a criticar o teto de gastos e o mercado financeiro. A equipe de transição busca apoio para deixar todo o dinheiro do Bolsa Família fora do teto a partir de janeiro. E pelo segundo dia seguido, investidores reagem mal, preocupados com os sinais que o governo eleito dá sobre a administração das contas públicas. A ação atual para manter as despesas do governo sob controle. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Lula desdenhou das reações do mercado financeiro. Mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo sempre. Responsável pelo orçamento na equipe de transição, defendeu o equilíbrio fiscal. É preciso que a gente tenha, sim, responsabilidade fiscal. Do outro lado, uma alternativa que não mate a galinha dos ovos de ouro, ou seja, é preciso ter a condição de permitir que o país tenha a capacidade de cumprir com despesas básicas e, ao mesmo tempo, mecanismo de sair da própria crise com o crescimento econômico. O que vamos trabalhar com muita responsabilidade é um olhar de metas para despesa, meta para a despesa relacionada a pessoal, a custeio, a própria dívida, ou seja, como já se praticou no Brasil. E, ao mesmo tempo, garantir com isso para atingir um superávit para que o investimento seja do saldo das receitas maior do que as despesas. Hoje, a equipe de transição teve a primeira baixa. O ex-ministro do Planejamento e da Fazenda dos governos do PT, Guido Mantega, pediu para deixar o grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão. O nome dele tinha sido anunciado na semana passada. Mantega entregou uma carta para o coordenador da transição, Geraldo Alckmin. No documento, ele diz que, em face de um procedimento administrativo do TCU, que me responsabilizou indevidamente enquanto ministro da Fazenda, por praticar as chamadas pedaladas fiscais, aceitei trabalhar na equipe como colaborador, não remunerado, sem cargo público, para não contrariar a decisão que me impedia de exercer funções públicas por 8 anos. Mesmo assim, essa minha condição estava sendo explorada pelos adversários interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo. Segundo a assessoria do governo de transição, logo após receber a carta, Alckmin ligou para o ex-ministro e agradeceu pelos serviços prestados à transição. Pelo segundo dia seguido, investidores demonstraram preocupação com o equilíbrio das contas públicas durante o próximo governo. Investidores atentos, buscando decifrar sinais. Cada fala do presidente eleito pode indicar por qual caminho o país vai seguir nos próximos anos. Isso porque, segundo analistas, os mercados trabalham com expectativas, uma vez que os investidores precisam saber se haverá ou não estabilidade para saber como e se irão realizar seus investimentos. Os mercados atuam, portanto, como um termômetro que indica como serão os possíveis efeitos futuros de medidas anunciadas no presente. É o que explica o economista Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central. Na verdade, quando nós falamos no mercado, a gente tem que entender que todos nós precisamos de previsibilidade. Eu no meu emprego, o empresário para ele poder investir, para ele poder empregar, uma outra pessoa que queira comprar um bem, uma casa, mesmo financiada, todos nós precisamos de uma certa estabilidade, uma previsibilidade para que a gente consiga ter uma vida razoável. E o que foi visto nos últimos dias não animou os pregões. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, que chegou a cair mais de 2% ao longo do dia, fechou com baixa de 0,49%. No acumulado do mês, o tombo do Ibovespa já chega a 5,5%.
E o dólar, que durante o dia chegou a ser negociado acima de R$ 5,50, fechou valendo R$ 5,40. A alta acumulada em novembro é de quase 5%. Essa instabilidade vem do receio de descontrole do endividamento público, como explica o economista. A grande preocupação do mercado é quando o presidente coloca como um conflito entre estabilidade e a responsabilidade social. Na verdade, a visão do mercado, e quando eu digo mercado, eu digo todos os agentes econômicos, de nós, pessoas, a empresas, a investidores, a nossa preocupação é porque a estabilidade é um pressuposto para que as políticas sociais realmente cheguem nos mais vulneráveis. Os economistas lembram de um preceito conhecido por todos os brasileiros que administram as contas de casa. Aumentar os gastos sem ter mais dinheiro entrando leva a uma situação de dívida e descontrole. E quando se trata de um país, esse descontrole pode causar aumento de juros, inflação e menor crescimento econômico. Esse é um ciclo que já foi bem comum no país. Quando o gasto aumenta sem a entrada da receita correspondente, o resultado é o endividamento. Uma das consequências mais imediatas desse endividamento é a elevação dos juros, que é o que o mercado cobra de quem pega dinheiro emprestado. Nesse cenário, o dólar tende a ficar mais caro. A inflação também aumenta. E isso tudo acaba afetando o crescimento econômico do país. A economista e professora da Universidade Americana Johns Hopkins, Mônica de Boer, defende novas regras que preservem o equilíbrio fiscal. Ela explica que com ajustes e reformas é possível manter o controle de gastos. A gente precisa ter uma sinalização, por isso a meta de endividamento, a gente precisa dar uma sinalização de que, olha, não vai haver descontrole, fiscal. Um ajuste possível e certamente desejável é uma reforma tributária. Então, a gente já está com essa discussão de reforma tributária no Brasil há bastante tempo. Fazer uma reforma tributária é algo positivo, é algo que permite um ajuste. Fazer uma reforma administrativa, como também já se discute há tempos no Brasil, também é algo de positivo. Em um relatório para investidores, a XP Investimentos diz que com o esboço da PEC apresentado pelo governo de transição, o déficit fiscal pode chegar a 2,6% do PIB no próximo ano e ficar negativo até 2026. O relatório também indica que a dívida do país pode ultrapassar 100% do PIB se o Banco Central mantiver as taxas de juros inalteradas. No fim da tarde, os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, que apoiaram a eleição de Lula, publicaram no jornal Folha de São Paulo uma carta endereçada a Lula. Eles dizem: uma economia depende de crédito para funcionar. O maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. No Brasil, o governo paga taxas de juros altíssimas. Por quê? Porque não é percebido como um bom devedor, seja pela via de um eventual calote direto, seja através da inflação, como ocorreu recentemente. O mesmo receio que afeta as taxas de juros afeta também o dólar. Imaginamos que seja motivo de grande frustração ver isso tudo. Será que o seu histórico de disciplina fiscal basta? A verdade é que os discursos e nomeações recentes e a PEC, proposta de emenda à Constituição, ora em discussão, sugerem que não basta. É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a bolsa são o produto das ações de todos na economia, dentro e fora do Brasil, sobretudo do próprio governo. Muita gente séria e trabalhadora, presidente. É preciso que não nos esqueçamos que dólar alto significa certo arroxo salarial causado pela inflação que vem a reboque. Sabemos disso há décadas, os sindicatos sabem. São todos sintomas da perda de confiança na moeda nacional, cuja manifestação mais extrema é a escalada da inflação. Quando o governo perde o seu crédito, a economia se arrebenta. Quando isso acontece, quem perde mais? Os pobres. O economista Armínio Fraga explicou por que enviou a carta ao presidente eleito. O que nos motivou foi o receio de que os sinais que vêm sendo dados na área econômica, mas eu diria na área política também, sugerem problemas econômicos e sociais mais adiante. Essa questão toda no curto prazo do orçamento, mas é mais do que isso, sabe? É um clima onde dá medo da inflação voltar e dá medo de um clima tenso que era justamente o oposto do que se esperava. Tudo isso atrapalha a economia, atrapalha o emprego,
não é bom. Armínio reafirmou que as regras fiscais precisam ser cumpridas, sem deixar de lado a preocupação com o bem-estar. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro.